Bom dia, aluno. Vamos para a semana 5 da apostila. Vamos falar sobre a história recente do Brasil. Nas próximas 3 aulas, nós vamos falar sobre todos os presidentes da Terceira República do Brasil, que vai de 1888 até os dias de hoje. Então vamos começar aí na ordem cronológica dessa Terceira República, falando sobre o governo Sarney e falando sobre o governo Collor, tá? Então José Sarney assumiu a presidência do Brasil porque o Tancredo Neves morreu no hospital, né? Ele ganhou a eleição, mas ele não assumiu porque ele morreu lá com problema no coração. E aí o Brasil todo ficou em luto, né? Foi aquela coisa toda, meu Deus, o cara que, nosso primeiro presidente depois da ditadura, morreu. E o governo do Sarney, que durou 5 anos, ele foi caracterizado por vários planos econômicos. Então a modificação da moeda, tentando resolver um problema da inflação. O que é a inflação? Por exemplo, o seu salário é R$ 900 e o litro de leite, caixinha, é R$ 3. No final do ano, o seu salário continua R$ 900 e o litro de leite passa para R$ 10. Ou seja, o seu salário parado não consegue mais comprar aquilo que comprava durante um determinado período. Isso é inflação. E por que isso é gerado? Por problemas fiscais, dívida pública ou falta de desenvolvimento econômico do país. Ou você tem muita oferta, ou seja, muito produto no mercado ninguém compra, ou você tem pouco produto no mercado. Isso vai gerar problemas econômicos. Então, o grande desafio desses primeiros presidentes foi combater a inflação e estabilizar a moeda brasileira. Então, a moeda brasileira ainda foi trocada várias vezes nesse período. Tivemos então o plano cruzado tentando estabilizar a economia brasileira, tá? Tivemos os fiscais do Sarney, as pessoas iam nos mercados, porque o Sarney ele baixou um decreto que você não poderia subir o preço das coisas, né? E pediu o apoio da população, e a população ia então até os mercados para fiscalizar lá no Extra se o produto não estava subindo, porque tinha que estabilizar porque o salário foi congelado e o preço foi congelado. Só que alguns caras iam lá e subiam o preço das coisas. Então tinha os fiscais do Sarney, as pessoas que iam até esses mercados, aí ligavam para o governo e dedavam, aqui no armazém estão subindo o preço do leite. E aí acontecia esse problema, foi caracterizado por uma tentativa de combate à inflação e estabilização da moeda brasileira. Além disso, obviamente, foi um grande evento do governo, foi a Assembleia Constituinte, ou seja, deputados do Brasil inteiro que foram eleitos para elaborar a Constituição do Brasil, que está em vigor até hoje. A Constituição de 1988, que é considerada uma Constituição cidadã. Por que ela é cidadã? Porque ela engloba direitos e deveres de várias classes sociais. Então teve o movimento negro, teve o movimento indígena, vários movimentos se reuniram, junto também com as classes políticas tradicionais, para debater os direitos e deveres das pessoas e da sociedade. Então, a nossa Constituição, ela dá amplos direitos a vários grupos, né? E o debate, houve um debate intenso na sociedade brasileira para elaborar uma Constituição, né? Passado isso, foram convocadas eleições presidenciais diretas, né? E as eleições de 1989, foi a eleição que mais teve candidatos no Brasil, porque não existia uma eleição para presidente há 20 anos, então não se sabia qual era o cenário, então todo mundo que poderia sair candidato, saiu candidato. Então nós tínhamos vários candidatos por vários partidos, né? E destacamos aí os principais: o Collor, Fernando Collor, que acabou sendo eleito, Fernando Collor de Mello, o Lula, nosso Lula, Brizola, Silvio Santos. Até o Silvio Santos saiu candidato, mas aí na última hora houve uma impugnação, né? Porque tem um tempo, né, para o cara sair. Por exemplo, se um cara trabalha na televisão e ele quer sair candidato, 6 meses antes da eleição ele não pode mais apresentar o programa dele. E aí houve esse problema, né, e impugnaram a candidatura do Silvio Santos. E aí, para o segundo turno,
foi o Lula e o Collor, né? O Brasil recém-democrático, né? Ainda vivendo o finalzinho ali da Guerra Fria. Então a elite brasileira tinha muito medo que o Lula assumisse e transformasse o Brasil em uma nova Cuba, uma nova China ou União Soviética, né? Então, obviamente que toda a elite brasileira apoiou a candidatura do Fernando Collor. O Fernando Collor ele ganha a eleição do Lula com o slogan de caçador de marajás, que ele iria caçar a elite brasileira, que ele iria caçar os privilégios da elite brasileira, né? Uma grande campanha que houve da direita brasileira, né? E houve também aí, já comprovado por vários depoimentos e entrevistas, um grande e forte apoio da Globo para a vitória do Collor, né? E assim, o primeiro presidente eleito do Brasil é o Fernando Collor de Mello, batendo no segundo turno. Bom, o governo do Collor, ele foi um governo muito turbulento, esse primeiro governo da história recente do Brasil. Ele fez o Plano Collor. O que ele tentou? Ele tentou estabilizar a moeda brasileira, arrumar a economia brasileira, tirando o dinheiro de circulação. Então, por exemplo, por que o ouro é caro no mercado internacional e a areia é barata? Porque tem pouco ouro no mercado. Então, qual é o jeito que ele tentou arrumar para, óbvio, com uma equipe de economistas e tal, né, com vários ideais, tirar o dinheiro de circulação, né, para estabilizar a economia. Então ele foi na poupança e no lucro de empresas e pessoas e retirou todo esse excedente. Por exemplo, um cara que juntava dinheiro há 30 anos e tirou esse excedente. Quem tinha mais de 50 mil cruzeiros, e o governo congelou, pegou para ele esse dinheiro. E óbvio que isso mexeu com a classe média e com a elite brasileira, né? O plano Collor de tentativa de estabilização econômica, né? E 2 anos depois do início do seu governo, houve denúncias de corrupção, né? Principalmente do irmão dele, o Pedro Collor, e do PC Farias, que foi encontrado morto, né? Até hoje não se sabe quem mandou assassinar o PC Farias. Era como se fosse o chefão ali da máfia ali, ou dos esquemas políticos do Fernando Collor de Mello. Resultado, o povo foi pra rua, pintou a cara, aquilo que vocês já estão acostumados, né? O povo foi lá para Paulista, foi para as ruas do Rio de Janeiro, para as ruas de Brasília, pintou a cara. Fora Collor, não deu outra. Ele renunciou antes do processo ir para o Senado. O Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito do Brasil, renuncia ao cargo. Tá bom? Tchau!